Durante um evento em Fortaleza que marcou o lançamento da pré-candidatura do Eduardo Girão ao governo do Ceará, Michele criticou publicamente a articulação do PL Ceará para apoiar Ciro Gomes. Isso gerou um maior climão no partido. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. É hora de eu falar briguem, desgraçados, briguem? É, é essa hora mesmo. Inclusive, que hora, viu? Sofia, o que é que acontece? A Michelle ela foi para o Ceará para fazer o lançamento da campanha de governo do Girão, pré-candidato, logicamente, ao governo do Girão. Só que ela criou uma torta de climão porque ela vira para o André, também conhecido como Raspa-Caneco. Vocês lembram do André? Então, ela vira para o André e critica o fato da cúpula ali do PL estar se aproximando do Ciro Gomes. Isso gerou um clima muito feio, inclusive com uma repercussão que o PL hoje, agora pela tarde, teve que chamar uma reunião de urgência para verificar o que estava acontecendo ali, como contornar a situação, porque ficou uma situação feia. Ela constrangeu no palco, né, seus aliados e expôs um racha no PL no Ceará, que é uma ideia de que tentaram vender uma frente ampla, não, estamos aqui a direita toda unida, etc e tal, e ela vai lá e expõe que não existe isso, inclusive olhando para o André Fernandes, né, ela fala discursando para o André, ou seja, ficou muito feio. E a gente vai ver agora que os filhos do Bolsonaro se posicionaram já dizendo que a posição dela não foi a melhor possível. Então, tem uma treta não só partidária, como na direita, como também família. Ou seja, estamos aqui quase a Cristina Rocha hoje, viu, Sofia? Vou te pedir para colocar a matéria do UOL, por gentileza, para a gente ver a fala da Michelle e essa análise inicial, por gentileza. Bom, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, hoje, durante um evento no Ceará, ela fez críticas à aproximação de integrantes do PL com o Ciro Gomes, que agora está no PSDB e é um crítico ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que disse a Michele. Os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. A gente quer pacificar, a gente quer ter a unidade, e aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas quando ele fala das joias, que ele sabe que é com direito, é presidente bolsonalíssimo. Então não tem como, não existe mais essa. Vamos chamar então a repórter Adriana Negreiros, ela está acompanhando tudo em Fortaleza, conversa agora ao vivo com a gente sobre as impressões que ela teve desse evento do PL, né, com a participação da Michele Bolsonaro, que é integrante, presidente do PL Mulher. Oi, Adriana, bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Eu estou aqui em Fortaleza mesmo, eu vim acompanhar esse evento do PL, a pré-candidatura, o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará. E a presença da Michelle era uma das mais esperadas, inclusive ela estava sendo considerada ali como uma grande atração desse evento. E ela fez um discurso, Diego, que foi muito forte e que provocou muito constrangimento aqui em Fortaleza. O André Fernandes, que é o deputado federal e que foi o candidato derrotado à Prefeitura de Fortaleza nas eleições passadas, ele estava presente ao evento e ele é um dos integrantes do PL aqui no Ceará que tem procurado estabelecer uma aproximação com o Ciro Gomes. E o Eduardo Girão, por sua vez, que é o pré-candidato do Novo, não faz parte dessa mesma tentativa de aproximação. E a Michelle fez um discurso muito duro, se voltando para o André Fernandes, se dirigindo a ele, dizendo que assim não dá, que não é possível fazer uma aproximação com o Ciro Gomes, que é uma pessoa que sempre fez muitas críticas à família Bolsonaro. O André Fernandes ouviu isso muito contrariado, visivelmente contrariado,
e balançando a cabeça e fazendo gestos com as mãos, demonstrando ali um certo constrangimento com isso. E isso criou um clima realmente de muita tensão ali no evento. Pois é, eu estava vendo aqui, Adriana, que o Deltan Dallagnol, ele tratou a Michelle como presidenciável, é isso? É isso mesmo, né? O evento tinha a presença da Michelle Bolsonaro Olha e só. também do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o Deltan Dallagnol se dirigiu aos dois como presidenciáveis. A Michelle, no momento em que o Deltan Dallagnol fez essa menção a ela fez ali uma cara como se não estivesse entendendo muito bem, como se não concordasse com isso, e até perguntou fora do microfone: você me chamou mesmo de presidenciável? E aí ele respondeu no microfone: olha, pode não ser para você, mas para a gente você é assim presidenciável. E ela realmente, Diego, foi tratada dessa maneira. Ela, quando chegou ao evento, foi recebida aos gritos de Michelle, Michelle. Teve um tratamento que não foi dispensado ao Romeu Zema, que é uma figura pouco... Exatamente isso, porque o Zema não é conhecido aqui no Nordeste, de fato. E ela, por mais que o Zema tenha feito o lançamento da sua campanha no Nordeste, com o ACM Neto, ACM Negro Neto, né? O Zema não é uma pessoa, de fato, famosa aqui no Nordeste, diferente da Michelle, que está tendo essa visibilidade e foi tratada como presidenciável. Mas a gente sabe que tem todo um processo ali por dentro que já foi desvendado. E eu vou te pedir para trazer o que o Flávio Bolsonaro fala, porque, mais uma vez, esse mal-estar foi grande ao ponto que o PL chamou uma reunião de urgência hoje, só que antes da reunião, olha o que o Flávio já falava sobre o que a Michelle fez, porque foi um constrangimento para o partido esse tipo de atitude que o Flávio vai chamar de precipitada. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, criticou publicamente a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro após o episódio ocorrido no último domingo em Fortaleza, durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao governo do Ceará. Segundo ele, Michelle atropelou a articulação do partido no estado e tratou o deputado federal André Fernandes, presidente do PL cearense, de forma autoritária e constrangedora. Em entrevista ao repórter João Paulo Biagi, correspondente do O Povo em Brasília, Flávio afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia autorizado a aproximação do PL com o ex-governador Ciro Gomes, do PSDB, no Ceará, movimento que Michelle classificou como precipitado ao se dirigir a André Fernandes no evento. Para o senador, alianças políticas às vezes exigem tapar o nariz para aproveitar oportunidades e enfraquecer Lula e o PT no Nordeste. O parlamentar disse também que Michelle ultrapassou limites e lembrou que ela não é responsável por definir candidaturas majoritárias nos estados. Segundo ele, essas decisões passam por discussões internas do partido e, ao final, cabem exclusivamente ao ex-presidente Bolsonaro. Abre aspas. Michelle não é política e precisa entender que a forma de tomar uma decisão às vezes é mais importante do que a própria decisão. Fecha aspas. O senador ainda destacou que o episódio gerou mal-estar dentro do PL. Estamos numa guerra pelo futuro do Brasil e nossos inimigos não estão dentro do partido, afirmou Flávio. O colunista do O Povo, Carlos Maza, havia informado que Flávio telefonou para André Fernandes ainda no domingo, pouco depois das falas de Michelle. Para mais informações, acesse o portal. Que delícia, hein, Sofia? Imagine aí, tapar o nariz para o que acontece, ou seja, escalda também, acaba com o Ciro Gomes e toda a sua história, né? Inclusive a Nani comentou aqui, né, o Ciro Paris Gomes, eu adorei, porque é isso, o Ciro Gomes, quando o bicho pega, ele vai para Paris, ele foge, mas ele agora está querendo, de fato, essa disputa no Nordeste, e o nível de desespero do Ciro Gomes é tamanho que ele não está nem aí de fazer aliança com o bolsonarismo. Que o bolsonarismo não é a direita, gente. O bolsonarismo é a extrema-direita, é o magna da terra, é o nada do nada, é aquilo que de pior tem construído politicamente, que na verdade não tem construção. É uma destruição política, a extrema-direita. Mas o Ciro Gomes não está nem aí, desde que ele consiga aí ser eleito de alguma forma para retomar um projeto que existe na cabeça dele. É triste, mas que bom que eles estão brigando, viu, Sofia? Eu fico muito feliz. Uma mulher muito triste com a notícia dessa, é um absurdo acontecer isso na política. Que pena, Ciro Gomes, enfim. Brincadeira, gente, eu tô adorando isso, tá? Briguem, desgraçados, briguem. A minha conclusão é essa. Briguem, desgraçados, briguem.
Porque vamos e convenhamos, o Ciro já foi-se, né? Eu sei que ainda existe uma comunidade de ciristas que você consegue colocar todos eles dentro de um Unomille. Mas assim, gente, já foi. O Ciro ele resolveu ficar em cima do muro. E ao ficar em cima do muro, achava que ia agradar os dois lados. Em vez disso, ele só tomou pedrada dos dois lados, né? Ele conseguiu se queimar com ambos. Então, e o fato do partido estar do Ciro de se estar cogitando, sequer cogitando trazer o Ciro Gomes para junto do bolsonarismo para conseguir derrotar o PT, assim, se o Ciro não pegou e se levantou diante disso dizendo eu é que não quero aliança com vocês, se ele não fez isso, já era. Não dá para considerar o Ciro uma pessoa minimamente razoável, porque pessoas minimamente razoáveis preferem sair da política do que se associar a esse tipo de gente. Desculpa, a verdade é essa. Qualquer um que se associe com o bolsonarismo, esquece, pra mim é um morto político. E eu acho que pra qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso e de compromisso com a democracia, deveria ser também. Agora, indo pro lado da Michelle. A Michelle, ela tá saindo semeando a discórdia onde ela quer que ela passa, né? Ela já conseguiu semear a discórdia lá no Distrito Federal, onde estava já meio certo que ela e o Ibanez Rocha seriam os dois candidatos da extrema-direita para o Senado. Ela chegou e falou, não, quem vai ser é a Bia Kicis, é eu e a Bia Kicis, e jogou o Ibanez para escanteio. Com isso, causou furor lá no Distrito Federal, agora está fazendo coisa parecida aí no Ceará, jogando o Ciro Gomes para escanteio. Aparentemente o que ela quer é uma chapa puro sangue. Ela quer o Brasil inteiro só de chapas puro sangue, só de chapas bolsonarismo raiz. O que é uma coisa extremamente estúpida, porque a direita tradicional, ela traz toda a articulação partidária que o bolsonarismo não tem tanto, ela traz emendas, ela traz tempo de televisão, tem um monte de coisas que a direita tradicional pode dar para o bolsonarismo que o bolsonarismo não tem. Assim como o bolsonarismo pode dar uma ideologia e um monte de gado que a direita tradicional não tem. Então seria uma articulação, direita tradicional mais extrema-direita, uma articulação extremamente perigosa para a esquerda. Mas a Michelle está sendo aí a nossa camisa 10, está fazendo um favor para a esquerda, desarticulando essa articulação extremamente perigosa e querendo que fique só bolsonarismo raiz. E daí, aquela velha história, se o seu inimigo está cometendo um erro, deixe ele continuar. Então vai, Michelle. Isso aí, Michelle. Chapa puro sangue no bolsonarismo, Michelle. Não tem que ter Ciro, não tem que ter Ibanez, não tem que ter Jorginho Melo, não tem que ter nada disso. É só bolsonarista raiz, Michelle. Alguém vai cortar isso e vai ficar muito ruim pra mim. Mas enfim, continue, Michelle, continue. Mais alguma coisa, Dai? Não, só ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saia daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.